Fernanda é um psicólogo que já atua no cenário da clínica há 19 anos, aqui na Bahia, e hoje a gente vai bater um papo para falar sobre Janeiro Branco e entender um pouco como é que foi a sua trajetória dentro da psicologia. Fernanda, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Caio. E assim, a primeira pergunta que eu sempre faço são duas, né, bem juntas uma da outra. A primeira é: o que é saúde mental para você e o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Ai, saúde mental é um combo, né? Saúde mental não é simplesmente ausência de doença, Sintomas, né? como de sintomas, como a galera fala, né? Saúde mental, ela envolve N múltiplos fatores. Então, o fato de você perceber como você está, perceber o que te faz bem, isso já envolve saúde Saúde mental. mental, né? Perceber, né, o que te agrada, isso já envolve saúde mental. Os sintomas, isso também envolve saúde mental. Então, perceber também alguns sintomas de doença, isso também envolve saúde mental. Mas também autocuidado envolve saúde mental. Então, saúde mental é amplo, é um conceito complexo, né? Envolve vários fatores. O que que eu faço para cuidar da minha saúde mental? Eu faço atividade física, eu procuro, né, frequentar lugares que me agrada, eu procuro estar com a minha família, eu procuro não fazer coisas que realmente me desagrada, que não me faz bem. Eu não procuro fazer o que os outros querem que eu faça, porque para os outros aquilo dali é certo, sendo que para mim não seria legal, né? Então, eu não procuro seguir padrões estéticos ou então padrões sociais que seriam legais só para agradar os outros. Então, seguir padrões também, né? É algo muito importante para o contexto de saúde mental, porque as pessoas querem seguir padrões. Isso gera adoecimento. Isso gera adoecimento, né? Isso termina fazendo com que a gente vá para um caminho e que termina gerando vários múltiplos transtornos. Então, eu não sigo esses padrões, né? Eu não vou para esses padrões. Então, isso também faz com que eu cuide da minha saúde mental. Eu procuro, deixa eu ver mais, cuidar da minha saúde física. A partir do momento em que eu estou cuidando da minha saúde física, eu também estou cuidando da minha saúde mental. A gente acaba fazendo essa separação, acho que para fins didáticos, né, para o público leigo talvez, porque na verdade, se você está falando de saúde, você já engloba também a saúde mental, né? É muito difícil, por exemplo, você ter uma boa saúde mental se você, por exemplo, convive com uma dor crônica. Sim, né? sim. Diabetes acaba influenciando, tem a fibromialgia também, né? Eu tô, inclusive, agora... Tá com suspeita? Tô com suspeita de fibro. E como é que descobriu? Fui para uma endócrino e aí eu estava falando de algumas dores que eu estava sentindo ao redor do corpo. E aí ela pediu para procurar uma reumato, né? E aí eu tô agora em investigação de fibro. E a reumato, ela tá em dúvida entre artrite reumática, que envolve a psoríase, eu não sei falar o nome dessa artrite, e a fibro. Então ela está ainda investigando o que seria essas duas. Mas sim, tive suspeita de fibromialgia. Minha vida é muito intensa, Caio, então eu termino tendo realmente um quadro ansioso por conta disso. Por isso que eu não deixo de fazer atividade física, né? Eu já tive diagnóstico de ansiedade generalizada lá atrás, tomo medicação por conta disso, faço terapia exatamente para o TAG, faço terapia por conta disso. E aí, obviamente, quem tem quadro já de hipotireoidismo e é mulher, só o fato de você ser mulher, ter hipotireoidismo, já é um fator, né, de predisposição para fibro, né? Obviamente que a gente não pode generalizar. E aí eu fui, né, encaminhada para reumato e estou com suspeita. Então, talvez esses modos que você encontrou de implementando na sua rotina tem te ajudado, talvez, muito, a lidar com esse possível diagnóstico, né? Isso. E, na verdade, até a reumato chegou para mim e fez assim: Fernanda, a gente não tem o que fazer. Se for fibro, é isso aí. Porque eu tomo duloxetina, que é medicação para fibro. Ah, já tá tomando? Eu tomo duloxetina, já tomava antes por conta de uma cervicalgia. Então, ela falou: você já toma medicação para fibro, você já faz atividade física, que é a única, vamos dizer assim, intervenção possível possível para fibro, né? Você já faz terapia
a gente não tem mais o que fazer. Se for realmente a fibromialgia, é isso aí. E aí, horas a fibromialgia ela fica ativa, né? Ela ativa, ou seja, você sente realmente uma inflamação maior no seu corpo. Tem picos, Eu vejo então, tem né? picos, isso. Eu vejo minhas pacientes reclamando. E tem horas que ela não tá, então que você consegue ficar melhor com essas dores e realmente eu sinto um pouco disso também. E aí ela falou, mas não tem mais o que fazer, é isso aí que você tá fazendo. Caramba. Né? Então, assim, isso também envolve a saúde mental, porque quando vem as dores mais intensas, você sente uma fadiga muito grande. E aí você fica mais deprê, você fica realmente sem, Uhum. né, sem Até porque a nível fisiológico você ânimo, tá cansado, né? você tá cansado. Isso aí. Não tem terapeuta no mundo que vai fazer você ter Não, ânimo é num momento desses, fisiologia. né? E também tem muitas doenças, né, voltadas para o contexto de transtorno mental, né, que eu falo muito para os meus pacientes, que também é fisiológico, Uhum. né? Então, por exemplo, a bipolaridade. Existe uma questão endógena aí, existe uma Sim. questão fisiológica aí, Uhum. né, na bipolaridade. Que o paciente fala, mas tá tudo ok, mas mesmo assim eu tô triste, né? Sim. Eu tô mal, eu tô. E aí eu falo para o paciente, olha, existe uma questão aí, né, fisiológica associada no processo, né? O cérebro também ele é fisiológico, porque muitas vezes os pacientes eles esquecem que o cérebro da gente também é um órgão, né? E muitas pessoas acham que o cérebro é só pensamento, né? Que o cérebro né, é só emoção, né? Que ele não é um órgão, né? Ele é um órgão e que ele funciona de forma química, elétrica, né? E que ele também E se isso desregular, vai e trazer malefícios que vão vai influenciar a sua trazer uma emoção, questão né? fisiológica associada e que precisa de medicação para isso também, porque é fisiológico, é biológico, igual um pâncreas, igual, né, a um fígado, igual a um rim. Uhum. E que também não está separado, e que isso envolve o contexto de saúde mental. Mas as pessoas ainda continuam, assim, com muito preconceito, né, da medicação psiquiátrica, vai. E esquecem que é necessário, muitas vezes, para que essa medicação exista, para que essa parte fisiológica seja sanada. E aí sim a terapia consegue E que surtir aí a efeito, terapia né? consegue surtir efeito, porque a parte fisiológica está sendo ali sustentada pela medicação. Então existe uma combinação, né? Então a medicação muitas vezes ela é necessária, o psiquiatra, o médico, ele é necessário que ele exista porque existe uma fisiologia no cérebro. E as pessoas esquecem disso, né? Ah, não, só quero terapia. Mas tem casos que não dá para ser só terapia, E eu porque acho é que fisiologia também. o inverso também ocorre, né? Da pessoa pensar, não, vou para psicólogo, não tô doido, eu vou só no psiquiatra, eu vou E ficar sim, e que medicado, também né? não é assim, porque aí existe a parte comportamental, né? E que às vezes eu também falo isso, tipo, vamos voltar para bipolaridade, que eu estava dando exemplo antes, né? Eu tô tomando medicação, então eu vou ficar bem. Tá, mas você é bipolar, então tem um monte de coisa que você precisa fazer. Que aí vem a parte comportamental. Hora ou outra vai surgir um episódio de mania. Não só isso, mas o bipolar ele tem pilares. Ele precisa dormir bem, ele precisa se alimentar bem, né? Ele não pode usar drogas, álcool, né? Ele precisa fazer atividade física, então ele tem necessidade de se comportar de uma maneira de rotina. Ele precisa disso para que a medicação faça efeito. E aí, onde entra o psicólogo. Porque o psiquiatra não vê ele semanalmente para que o comportamento dele modifique. Então é onde entra essa junção realmente, né, da psiquiatria com a psicologia. Então é onde entra que o psicólogo vem ajudar essa parte comportamental do paciente. Que aí o psicólogo vai ajudar o paciente a melhorar essa parte comportamental. Que aí eu falo para o paciente, peraí, né, se você não mudar seus comportamentos, nem psiquiatra, nem eu, a gente não pode ajudar em nada. Ferrou, é agora com você. Né? Então, existe a parte do psiquiatra, existe a parte do psicólogo, mas existe a parte também de execução do paciente. O paciente precisa colocar em prática o que cada um também está né, trazendo para ele. Quando eu comecei a dar uma olhada no DSM, o transtorno bipolar foi o que... Hoje é transtorno afetivo bipolar, né? Que o pessoal chama também. Ele me chamou a atenção por conta dos episódios de mania. Sim. Porque é como se realmente a pessoa criasse ali outra personalidade. E aí a gente tem, por exemplo, os casos de superidealização de si mesmo, né? A gente até tem que ter cuidado de falar da questão de personalidade para o afetivo, né, para o transtorno afetivo de assim. Porque, assim, quando a gente fala isso,
A gente cria até um estigma falando que são duas personalidades, pessoas. Uhum. certo? E não é. É uma única, mas que está no episódio maníaco. Isso, E aí, nesse na episódio verdade maníaco, ele são vem carregado dois, né? É uma única personalidade, mas que ele tem humores diferentes. Então, ele tem duas fases de humor. É o período Então, depressivo e isso, depois ele o de tem mania. a fase de humor, né, deprimido, e ele tem o humor, né, na fase de mania. Então, primeiro ele vai lá embaixo, depois ele sobe. E tem um terceiro também que é basal, bisilar. É porque tem... Né, que é o de estabilidade, quando você está Isso, estável. Eu quando ele esqueci o está termo, eutímico. É isso, eutímico. Certo? Quando ele está eutímico. Então, o paciente, porque tem o transtorno bipolar, tem tipo 1, tipo 2, tem ciclotimia, né? E aí vai. E aí a gente não cabe discutir isso aqui. A gente entrou nesse assunto, mas não cabe a gente discutir isso aqui. Mas o humor da gente, ou a gente está depressivo, ou a gente está mania, ou a gente está eutímico, certo? Por isso que a gente fala da depressão. Ou é a depressão unipolar, ou é a depressão bipolar. Então, se for uma depressão bipolar, é porque é um quadro de bipolaridade. Se for uma depressão unipolar, a gente está falando de um transtorno depressivo maior. Sim. Certo? Mas são dois quadros que referem-se ao humor e não à personalidade. São coisas diferentes. Transtornos de personalidade são outros transtornos. Aí a gente vai para narcisista, borderline, histriônico, né, esquizoide, esquizotípico, e a gente vai para outras questões. E aí vem mais de 500 diagnósticos do DSM. Aí a gente vai para outras questões. Isso aí. Sim. Então, esperamos que não seja, né, um quadro de fibromialgia, mas se for, você já está no caminho da aceitação para conseguir fazer o tratamento que você já faz, né, na verdade. Aproveitando esse gancho todo, a gente tem, nesse mês de janeiro, foi criada a campanha do Janeiro Branco, né, com o objetivo de conscientizar a população acerca da saúde mental. Aí, tem um paralelo que se faz com o Setembro Amarelo, porque existe aquela discussão de que talvez o Setembro Amarelo não seja tão útil quanto se imaginava, e aí a galera começou a estudar mais nessa área, né? Então a gente chegou em quais resultados, as conclusões que chegaram a gente pode falar sobre o Setembro Amarelo, mas o ideal é que a gente tire os métodos utilizados para consolidar o ato de suicídio, porque isso talvez possa induzir pessoas a fazerem. Então hoje em dia existe essa meio que orientação, né? Que se for falar em Setembro Amarelo, você retire isso. Fale de um modo mais geral, mais amplo. E você acha que essa discussão se aplica também ao Janeiro Branco? Será que é realmente útil? Ou será que é mais um movimento que está sendo criado, talvez, para preencher um calendário? É tão polêmica essas questões, né? Enfim, tem horas que, se a gente for falar que foi bom, que eu acho que deu visibilidade. Sim, isso é verdade, não tem como negar, né? Não tem como. Porque a saúde mental sempre foi estigmatizada. E o suicídio também. Sim. Né? Então, não se falava. E eu acredito que a pandemia trouxe uma visibilidade também para a saúde mental, assim, com uma amplitude, exatamente, a importância, uma amplitude mega, que antes não se tinha, né? Então, querendo ou não, o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo trouxeram uma visibilidade. Claro que a gente vai trazer ressalvas, né? Sim. É aplicado da maneira correta, é feito da maneira correta, né? Esses pontos são questionáveis, né? Isso aí que a gente vai falar assim, talvez não. Tanto que eu não utilizo dentro da minha clínica muitas coisas. Né? Eu prefiro não chamar atenção, certo? Para algumas coisas. Então eu fico mais quietinha mesmo. E eu acho que a gente poderia trazer isso para o ano todo, né? Sim. A gente poderia trazer temas para serem discutidos o ano inteiro, a gente poderia estar falando sobre os transtornos o ano inteiro, né? A gente poderia estar discutindo sobre outros temas o ano inteiro, e não somente nesses 2 momentos, né? Enfim, eu não sou muito a favor dessas pequenas campanhas, tá? Sim, entendi. Mas que trouxe visibilidade para a saúde mental, trouxe. Eu não posso negar. Então, assim, no mundo ideal, a gente teria essa discussão e políticas públicas voltadas a isso durante o tempo todo, durante o ano, né? Mas, já que não existe nesse sentido, a gente não pode negar os resultados positivos que essas campanhas trazem.
Então, é essa porque área. nem o Outubro Rosa. Pô, você só vai fazer mamografia em outubro? Verdade, né? Só tem que estar no médico constantemente, Você fazendo tem que autoexame, fazer, né, você tem que também. fazer o autoexame o ano inteiro, você Uhum. tem que. Não. Né? Então, você vai chegar no médico lá na mastologista lá, a mastologista vai te encaminhar, né? E hoje essa amplitude de fazer a mamografia, todo mundo sabe, a gente vê isso o tempo inteiro. Então não se tem essa coisa tão Uhum. fechadinha, Engessada, né? né? Engessada. E por que que a saúde mental tem que também ser tão engessada, né? Uhum. E por que a questão do suicídio também tem que ser tratada da forma que é tratada, da forma que é falada? Enfim. Sim. Por que que não tem que ser discutido o suicídio também de outras formas, com outros vieses, Uhum. Aí a gente né? acaba entrando no campo de que sim traz resultado positivo, mas também a gente tem que avaliar a questão, de fato, é política pública, É política né? pública, Política pública. isso aí, é Até política porque pública. se a gente for analisar me corrija se eu estiver errado, mas da análise que eu faço assim do cenário da psicologia, na verdade todo mundo acadêmico, você tem as pessoas que vão para a pesquisa, e você tem as pessoas que vão para a prática clínica, e nem sempre elas se conversam tanto, né? Não se Então, conversa. e aí você tem talvez um pessoal na academia tentando bolar um projeto que talvez você aprovado ou não vá, numa PL, e talvez o profissional da clínica não está nem sabendo daquilo. Isso aí. Até porque a forma como a ciência é construída dessa forma, né? Você tem pequenos blocos, então uma pessoa vai pesquisar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre aquilo, um pouquinho sobre aquilo, um pouquinho sobre aquilo, e de fato o profissional da clínica não tem como abranger todo esse conhecimento, né? Então por isso que eu coloquei essa pergunta, porque ela realmente tem a sua dualidade, né? As pessoas geralmente costumam achar que E é também, assim, 880. quando a gente vai para as políticas públicas, né? Quando a gente vai lá para os equipamentos que são utilizados, né? Então, a gente vai Uhum. lá no CRAS, no CREAS, né? Quando a gente vai lá em umas clínicas, né? A nível mesmo público, Uhum. né? Será que lá está sendo trabalhado da forma como deveria, né? Ou Isso. será que só estão colocando cartaz na parede, E falando um então, pouquinho? né, como é que cada município consegue fazer, até mesmo, mas eu falo assim, até a viabilidade disso, como é que cada Uhum. município consegue fazer isso, né? E se consegue, como é que tem um parâmetro de avaliação para ver se... Uma fiscalização, talvez. Nem só fiscalização, sabe, Caio? Mas eu fico pensando assim, é um psicólogo às vezes, é um CRAS apenas, Ah, para o município todo. para o É município verdade. inteiro, 40 mil habitantes, 50, talvez 100. entendeu? 100 eu acho que vai ter um E pouquinho às mais, né? vezes o Mas... prefeito, às vezes o secretário não dá realmente a importância Uhum. daquilo, sabe, como deveria ser dado. Sim. Eu não sei, A gente acaba sabe? entrando no que E às não está vezes no nosso o controle. prefeito e o secretário só querem oba-oba, só querem aparecer, mas não dá realmente a verdadeira importância para aquilo ali. Uhum. Não percebe realmente o sentido da coisa mesmo, sabe? Sim. Mas só quer marcar ponto e anotar no sistema. E aí eu tô falando de N coisas, eu não tô Sim. falando somente do psicólogo, sabe? Mas só quer marcar no sistema ali que tá fazendo para ganhar verba, Uhum. mas não vê realmente o verdadeiro sentido daquilo ali. É cruel algumas coisas, assim, a prática realmente às vezes é cruel, sabe? Eu já trabalhei no setor público, claro que não é a realidade de agora. Uhum. Eu trabalhei há anos atrás, então eu não posso nem falar de como está acontecendo agora. Mas às vezes eu observo de fora como está acontecendo agora e ouço relatos. Então E aí é surge isso, difícil, né? é complicado, porque às vezes você não consegue realmente colocar em prática o que você gostaria realmente de colocar. Você chega lá com sangue novo, querendo fazer, mas às vezes você não consegue realmente colocar. É difícil. E o setor particular você não abrange muita coisa. Você não consegue também É isso alcançar. que eu ia falar, Eu não porque... consigo alcançar uma população carente. Eu não É, consigo fazer isso. Eu não consigo. Hoje, na minha clínica particular, eu não consigo fazer isso. uhum. Mas quando você fala em abranger uma população carente, você fala no sentido de campanhas ou de fazer, por exemplo, atendimento a valor social? O valor social eu faço. Eu Ah, tenho um volume na minha clínica que eu atendo destinado valor a isso. social. Uhum. Só que acontece que assim, eu não consigo, até mesmo a nível macro mesmo, né? Sim. Um volume Uhum. maior, campanhas mesmo, que poderia ser feita. Assim, é difícil você fazer isso. E como você chegar lá? Assim, o número de adolescentes que você consegue hoje alcançar para você minimizar o número de suicídios, minimizar o número, né, de adolescentes que precisam ser ouvidos ali. O quanto de adolescente hoje que eu atendo e que você consegue hoje minimizar, que dentro de um setor particular eu consigo Uhum. realmente fazer com que aquele adolescente ali, ele desista, ele repense o suicídio, né, e que ele enxergue o suicídio de outra forma, e que ele repense o futuro dele
de uma outra maneira, né? Você fala no caso, tipo, você na clínica Na consegue clínica ter um hoje, resultado, consigo ter um mas a clínica tem um resultado. recorte, é uma pessoa Mas a que clínica tem um tem recorte, algum exatamente. poder aquisitivo, mesmo que não seja Isso. tanto, mas ainda está conseguindo ter Eu acesso tenho àquele isso serviço, aí, né? eu tenho esse público, eu tenho isso aqui. Mas Eu tem queria ter todo o isso, resto que entendeu? não consegue ter E acesso aí quem àquilo. vai ter esse acesso seria um CRAS, seria um CREAS, né? Seria outros equipamentos que teriam esse acesso a essa outra população. Mas eu penso Né? que E fica seriam apenas na parte psicólogos teórica, né? inseridos, exatamente, seriam psicólogos inseridos aí numa escola, mas é muito difícil hoje a gente conseguir alcançar uma prática e que aí fica voltado só para o setembro amarelo. Sim. Entendeu? Essa é a minha crítica. Aí fica voltada só para o setembro amarelo, então a gente só vai falar de saúde mental no janeiro branco e a gente só vai falar de suicídio no setembro amarelo. É muito pequeno isso, né? E não dá, porque os problemas só acontecem nesses 2 meses e ao longo dos outros meses, como é que fica a saúde mental dessas pessoas? Né? Isso não é falado, isso não é feito, isso não é... Então, as políticas públicas voltadas para a saúde mental deveriam acontecer o ano inteiro. É disso que eu estou colocando. Quando eu falo de setembro amarelo, eu acho... Tem toda uma história, né, do porquê foi escolhido o mês de setembro, mas, assim, dezembro, principalmente, os índices de suicídio eles começam a subir também em pesquisas, né? Atrelam isso muito, às vezes a pessoa tem um sentimento muito forte de solidão, e às vezes a virada do ciclo, a pessoa está finalizando o ano, aí vem as distorções cognitivas, pensamentos, toda aquela questão, e a pessoa opta por isso, né? Mas o número de pessoas que odeia final de ano é enorme. E aí que eu fico pensando, o setembro amarelo está tão próximo do dezembro, só que em dezembro pouco se fala também sobre o risco de suicídio, né? Talvez uma dessas mensagens aí pudesse ajudar alguém. Sim, eu não tiro férias em dezembro. Não tira? Suas férias... Eu procuro fazer mais em janeiro. Depois que passa, é que eu procuro fazer. Tipo assim, geralmente eu não tiro férias de um mês. Eu vou tirando assim uma semana. Mas, por exemplo, dezembro, eu procuro não me afastar do meu consultório. Justamente porque você entende essa demanda, por isso, né? dessa demanda de final de ano. É onde eu vejo que meus pacientes ficam mais inquietos, agitados, eu não tiro. Você diria que... Eu imagino que isso tem uma questão cultural, e porque, por exemplo, geralmente você está associado a muita gente, até mesmo uma questão de comparação, né? Muitos vão viajar, muitos vão passar com famílias, e as pessoas que talvez não tenham essa rede de apoio, elas começam a ter outros problemas. Você acha que está atrelado realmente a isso? Sim, é um momento que as outras famílias têm... De repensar, eu acho, né? Não, porque tem as outras pessoas têm família, eu não tenho, eu tô sozinho, vem o contexto de solidão, né? Pra que isso? Tem necessidade disso? Final de ano, mais um ano, que necessidade? Que merda, é só mais um ano. Pra que as pessoas estão comemorando? Então, tem muito essas coisas, essas falas, né? Então, quem se identificar com isso, por favor, procure ajuda de um psicólogo em dezembro, que pode ser importante. Sim. Mas e aí, Fernanda? Então, quando eu só perdi um paciente, não de falar, porque foi um momento difícil para mim. Eu lembro dessa história. A gente pode passar um pouquinho por aí. Se você quiser. Quando eu perdi um paciente, foi em dezembro. Exatamente na virada do ano. E foi o momento que eu fui para minha terapia para falar dele. E foi o único paciente que eu perdi. Desses 19 anos. E ele não deu indício nenhum que ele ia se suicidar. Mas aí eu acho que na época que a gente conversou sobre esse caso, você até falou do relato da mãe para você, né? Então depois que eu ouvi aquilo, eu pensei, realmente, então tem coisas que a gente não tá na nossa alçada enquanto psicoterapeuta, mas realmente todo aquele tempo em que ele viveu foi graças, em grande parte, ao acompanhamento que ele teve com você. Sim. E que a família pode aproveitar com ele. Foi em dezembro, né? Então, assim, e ele naquele momento, ele não trouxe em nenhum momento de que isso poderia acontecer. E a última terapia foi em dezembro. Daí, e foi em plena virada do ano. Né? Quem, mais uma vez, como é que cuida da saúde mental nesses casos, né? Você falou terapia. Terapia e... E o que mais? Aí terapia e aceitação, talvez. Sim, né? Ao longo do tempo. Mas também tem um luto que você precisa sentir, né? Sim, nesse sentido. Sim. Porque, querendo ou não, na psicoterapia a gente já é indicado a fazer uma relação terapêutica, desenvolver um vínculo terapêutico com a pessoa, né?
E aí, após tanto tempo, vem esse acontecimento. Aí vai depender muito da abordagem que você segue, né? Então, assim, como eu sigo muito o contexto mais da terapia do esquema mesmo, né? Que lá de Dreyfus Young, onde existe realmente essa relação terapêutica próxima com o paciente, né? Não existe esse distanciamento, não existe essa coisa de, né, de você ter que Hierarquia, manter, né? não existe essa hierarquia, né? Então, existe um cuidado entre, né, entre ambos, né? Então, obviamente, existe um luto também da minha parte, né? Existe uma perda também da minha parte. Mas óbvio que eu entendi que a minha vida, né, não para. Sim. Mas enquanto terapeuta, a gente se pergunta onde foi que a gente errou, né? Poxa, onde foi que eu errei, né? Será que existiu alguma coisa que eu deixei passar, né? Será que realmente eu fiz errado ali em algum momento? Né? Será que eu não vi alguma coisa, né? Então, durante muito tempo, eu me perguntei para minha terapeuta, né? Sim. Será que realmente eu deixei passar alguma coisa que eu não vi, né? E aí, naquele momento, eu fui realmente acolhida por ela, que eu fiz realmente, né? Tudo, que durante todo o processo eu agi da forma correta, né? A gente reviveu minha última sessão com ele, né? E aí ela foi comigo ali passo a passo, né? Então ela entendeu que não, que realmente era aquilo ali, né? Mas que a gente também não pode evitar todas as decisões dos pacientes, né? Mesmo que essa decisão seja uma perda, né? A gente não pode evitar tudo, mas existia uma dor ali que eu tive que viver esse luto. Teve que passar. E era um luto igual um luto, né? Não posso dizer igual, meu Deus, claro que não, mas era um luto também de mãe, né? Era uma perda, né? Claro que a mãe dele está sofrendo muito mais do que eu até hoje, mas era um luto também de uma perda de uma pessoa muito querida, né, para mim. Até porque os esquemas, eles trazem aquela questão da reparentalização, né? Da reparentalização, sim. Então, meu sentimento por ele era muito grande, e ele também por mim, né? Tanto que ele também trazia um sentimento, né, de mãe também, né, por mim, de carinho, né, de cuidado, de cuidado, isso, assim. Vai acontecendo. Sim. E nesse contexto, tentando sair, não sair desse tema específico, mas ir para um modo mais geral, como é que você analisa a sociedade hoje em dia em quesitos de saúde mental? Por exemplo, a gente tem rankings brasileiros, que é um dos maiores países da América Latina em casos de depressão e ansiedade. Alguns outros transtornos também têm ficado em evidência. Como a gente falou, tem essa, talvez, déficit das políticas públicas, que talvez não atuam da forma como deveria. Quando você vai para a iniciativa privada, querendo ou não, existe esse recorte, como você falou, né? Você vai conseguir prestar um serviço para determinada população, mas existe toda uma gama que fica de fora. O que é que você enxerga? Como é que você, talvez, não definir, mas assim, trazer alguns pontos da sociedade de hoje em relação à saúde mental? Ai, Caio, Assim, eu, por exemplo, talvez, a pergunta é muito complexa, né? Mas talvez tentar assim, dar uma condução. Embora tenha se valorizado mais a profissão da psicologia durante a pandemia, eu ainda vejo que há muita precarização, não precarização, mas assim, muita resistência com se fazer terapia. Então isso talvez seja um ponto que ainda existe hoje em dia, né? Existe também, ao meu ver, sabe aqueles casos de você às vezes sabe que aquilo pode ser bom, mas você acaba evitando, né? E não só a psicoterapia, mas talvez um exercício físico, como você falou, né? Talvez se engajar mais em relacionamentos. Ai, cara, eu falo isso basicamente pensado em valores de vida. Que assim, eu acho que existe uma Fernanda que teria que ir pela ciência e a Fernanda que teria que ir pro lado pessoal, sabe? Pela parte empírica. Porque assim, tem horas que, empiricamente falando, eu acho que a sociedade está realmente adoecida, sabe? Mentalmente falando. Os burnouts têm disparado nos últimos anos, aqui no Brasil, principalmente. Sabe o que eu vi hoje? Uma entrevista que ela saiu do ar, ela estava no YouTube, do ex-CEO do Google. Ele falando
que o problema que as grandes empresas têm enfrentado, as big techs, né, tipo Meta, Sim. Google e enfim outras, têm enfrentado é porque as pessoas não estão mais trabalhando como antes, por conta do home office. E eles querem, não a todo custo, mas estão tentando ao máximo reduzir o home office porque eles querem aquela cultura de empresa de que você trabalha 12, 14, 15, 16 horas por dia em prol de desenvolver, porque a gente pode não ter essa noção, mas as grandes empresas, elas competem como se fosse mesmo uma espécie de guerra fria. Então, o Google ficou para trás no quesito da inteligência artificial, eu tenho e um agora paciente, eles têm essa cobrança. eu tenho um paciente na Noruega, né? Caramba! Então, a gente tem discutido isso, a gente tem falado que as empresas estão realmente querendo acabar um pouquinho com essa coisa do home office. E aí a gente tem uma perda de vida da qualidade do trabalhador, e aí fica cada vez mais difícil você manter uma saúde mental, e no final das contas quem sofre é o Mas eu mesmo não sei até que trabalhador, ponto né? também o home office seria bom. Também tem que se pensar Eu não nisso, sei. né? Eu não sei até que ponto o home office não adoece. Uhum. Porque, por exemplo, talvez a gente possa comparar uma pessoa que só está em home office 6 dias na semana com uma pessoa que trabalha presencialmente 4 dias. Talvez ela consiga ter uma qualidade de vida maior, né? Você entende? Uhum. Eu não sei até que ponto o home office também não adoece. Uhum. A gente teria que repensar também, sabe? Esse home office. Porque o home office, se a gente parar para pensar que no home office você acorda e você tem um ambiente na sua casa que é o mesmo ambiente de relaxamento, é o mesmo ambiente Muitas em que vezes a você pessoa trabalha no trabalha. quarto, né? A pessoa trabalha no quarto, No quarto Caio. mesmo, pra você Aí vamos descansar. pensar ali a nível de neurociência, Uhum. tá? O que a neurociência fala? Cama é lugar de você dormir e transar. Apenas, Tá? Só segundo isso. o que falou Dormir e também. transar. Mais nada. Aí o cara vai lá no home office dele, pega a bosta do computador dele, bota no colo, na cama, e quer trabalhar a nível de home office, velho. Daí o estímulo que você tem perante Aí aquele você vai e ambiente desenvolve um que transtorno do tem que sono. trabalhar. Aí vai perguntar, por que eu desenvolvi um transtorno do sono, meu Deus? Claro, você está trabalhando na cama, por conta desses pequenos fatores. Então, assim, até que ponto também o home office também não adoece, entende? Sim. Então, eu não sei, assim, é porque são N fatores. Que eu estou falando, assim, eu teria que... A ciência já provou isso? Não. Não existem pesquisas que voltam para isso? Não. O campo científico, ele é não contraditório, mas ele é muito dual, né? Tem muita pesquisa que afirma uma coisa, outra que afirma outra. Entendeu? E também tem aquelas coisas, né? Assim, existe a questão de muitas pesquisas, mas existem as pesquisas baseadas em evidências. Existem milhões de pesquisas, mas também quais são as pesquisas baseadas realmente em evidências que a gente tem que acreditar. Uma boa metodologia. Quais são as meta-análises que realmente valem a pena a gente estar lendo ali com a boa metodologia. Então também tem um monte de pesquisa aí que às vezes não vale de nada. Então, mas eu não sei, eu tô falando, como eu falei, eu tô falando uma coisa aqui, né, que eu não sei nem se existe pesquisa, porque eu nunca olhei, mas será que existe alguma pesquisa voltada para essa questão do home office? Vou até olhar, e depois até a gente conversa sobre isso. Pode ser. Né? Então, será que existe alguma pesquisa voltada para se o home office adoece ou não? Né? Mas, assim, trazendo uma questão mesmo de pensamento, né? Fazendo uma análise aí baseada na neurociência, tá? Se você pega o computador e vai trabalhar na sua cama, você pode desenvolver um transtorno do sono. Sim. Porque a neurociência já afirma isso, que cama é lugar de você dormir, né? E transar e mais nada. Porque se você faz qualquer coisa na sua cama, você está atrapalhando o seu cérebro de dormir depois. Sim. Isso já é afirmado. Se você assiste filme no seu quarto o dia inteiro, você já está atrapalhando o seu cérebro de dormir. Né? Que atuando. Exatamente, é um condicionamento. Aí até que ponto? Aí você vai trabalhar, vou botar uma bancadinha no meu quarto. Tá certo, vai botar uma bancadinha no seu quarto, mas aí o seu cérebro também vai condicionar que seu quarto é um lugar de tensão, é um lugar de briga com o seu chefe, é um lugar de resolução de problemas. Então, assim, até que ponto, entendeu? Aí o seu mundo vira seu quarto. É o lugar que você dorme, é o lugar que você descansa, é o lugar que você... Aí você vai começar a tomar remédio para dormir, você começa a tomar remédio para lugar de tensão. Então, até que ponto realmente, entende? Aí cadê o seu refúgio? A sua casa já não é mais o seu refúgio, porque você tá o dia inteiro em casa. Porque antes você tinha uma separação do que é trabalho na empresa e quando você chega em casa, né?
Então, eu não sei Uhum. se realmente é um lugar bom. Eu vou pesquisar, até se existe pesquisa sobre isso. Assim, é uma questão minha que eu estou fazendo aqui com você, né? Uma reflexão mesmo, mas assim, eu acho que a sociedade está adoecida por N fatores Sim. mesmo, sabe? Pelo celular, né? Pelo excesso de informações mesmo, né? Por não saber ponderar algumas coisas, né? Como a gente falou aqui agora de padrões, né? Sociais exigidos, por não saber ponderar isso. Então, eu tenho pacientes que não sabem realmente ponderar o que seria meu estilo, o que seria O que meu é do seu, o corpo, que é do o que é outro, meu, né? o que é do outro, Que é a expectativa que né? está sendo E posta em sabe? você. Uhum. Então, são N coisas que eu acho que a sociedade realmente ela está adoecida por várias questões. Né? E que as crianças também, né, hoje em dia, assim, a criança raiz mesmo da brincadeira, né? Então, de joelho ralado Praticamente mesmo, não existe isso se mais. perdeu, isso está se perdendo. Então, quando eu vejo a minha filha hoje andando de patins numa praça, ralando o joelho, né, fazendo amarelinha na rua com gesso, sabe? Isso para mim me deixa feliz, é isso que eu quero para ela. Né? Então eu gosto de ver as minhas filhas brincando, saindo, se divertindo. Então é isso que eu quero para as minhas filhas. Eu não quero que as minhas filhas fiquem em casa o dia inteiro atrás de um Tela. celular com tela. Não, eu não quero isso para elas. Eu não gosto disso. Até Então, porque já e existe isso muita realmente evidência adoece. empírica disso, E isso que já existe você piora a evidência. tolerância à frustração da criança, você fica a todo momento Então, com se estímulos excessivos, né? pronto, aí existem muitas evidências empíricas para a criança, tá certo? E para o E o adulto. adulto também acontece isso. Porque a maioria dos adultos também estão assim. Porque o telefone agora não é... É engraçado como o telefone ele surgiu do equipamento que buscava juntar, tipo, a ligação telefônica, meios de comunicação em geral, com alguns acessórios, apetrechos tipo câmera, ouvir música, e se tornou tudo. Agora você tem rede social, então você tem socialização ali dentro, você tem a comunicação mais direta com pessoas próximas, você tem comunicação com estranhos, você tem fotos, mas a foto agora não é só uma foto, agora a foto é algo que você postar no Instagram, e você tem ali talvez um jogo de validação social através de likes, validações, Sim, compartilhamentos, e aí a gente acaba realmente entrando em toda essa questão, né? Mas, tudo. Então, por isso que eu falo assim, aí tudo gera ansiedade, né? Porque, assim, eu tenho pacientes que ficam esperando validações o tempo inteiro pelo Instagram, né? Então, você acha se que nesses eu tenho casos uma já é namorada, adição? Você acha que nesses casos é adição já das redes de sociais? uma certa forma, termina sendo, porque se eu posto uma foto com determinado ângulo, com determinada frase, eu espero que, né, o meu crush, que é minha paquera, que é minha namorada, poste no mesmo sentido que eu e que isso seja retribuído. Uhum. Né? Então, assim, eu espero a mesma validação. Sim. Né? Então, assim, isso termina, né, sendo também o que eu espero essa validação vinda do Instagram. E não mais do contato Não mais físico, do do tempo de contato, do qualidade, tempo, né? entendeu? De outras formas. Então, isso também tem que vir das redes sociais, isso também tem que estar ali, né? Mas por que as redes sociais, né? Mas por que isso também tem que estar existindo no Instagram? Porque a sociedade está me vendo. Sim. Porque existe um padrão ali onde eu estou sendo, né, exposto. Julgado. É geralmente o julgamento. O próprio algoritmo, ele qualifica O isso, né? próprio algoritmo Porque qualifica isso. já Então, vai aí começar a gera uma recomendar, né? ansiedade, isso vai gerando um padrão ansioso aí por trás, né? E aí gera um padrão depressivo, porque isso termina deprimindo se eu não sou validado. E aí vai, a gente vai adoecendo. Caminhando de um para o outro. Exatamente. E aí, quando chega na terapia, você tem X. Só uma pergunta que eu quero fazer. Agora eu pensei nisso. Você vê demandas diferentes de quando você começou para hoje? No sentido seguinte: quando você começou, talvez a pessoa tivesse uma demanda de depressão, autoestima, ansiedade, mas hoje tem muitos mais transtornos atrelados? Você acha que isso Você existe fala ou lá ainda de não? trás, há anos Sim, atrás, sim, hoje as coisas são outras, os transtornos são outros. teve essa Sim, variação. sim, sim. Por exemplo, hoje eu pego mais transtornos de personalidade do que antes. Sério? Sério. Caramba. E desses, Por exemplo, hoje, lá atrás, eu não pegava tantos adolescentes com transtornos de personalidade. Não pegava. E eu sempre atendi adolescentes. Uma das minhas paixões sempre foi atender adolescentes, né? e de antes, eram quais demandas mais? Adolescente era mais ansiedade, né? Então, Relacionamentos, talvez? relacionamento, Antigamente na sim. psicologia tinha muito a orientação de profissão, não tinha? Tinha, Né? eu fazia muitos também, mas tinha mais ansiedade mesmo, terceiro ano, essas coisas assim, tinha.
Mas agora eu pego muito, por exemplo, já peguei muito adolescente borderline. Muito adolescente border. Altíssimo. 2024 eu atendi o quê? Acho que uns 5 borderlines. Cara, e a gente tá falando de um contexto de uma cidade pequena, né? Se você coloca isso na São Paulo da vida, você tem uma escala muito diagnosticados maior. por psiquiatras, então não diagnosticados por mim, diagnosticados por psiquiatras e encaminhados para mim. Caramba. Mas existe um certo... Falando agora do lado do terapeuta, tem que ter também um manejo bom, uma expertise para conseguir lidar com esses casos, porque não são casos fáceis de você lidar. Borderline? Né? Não. Inclusive tem pessoas que definem uns nichos, né? E chamam esses de casos de desregulações intensas, né? Emocionais intensas. Como é que você chegou nesse nicho específico? Estudando muito e fazendo vários cursinhos específicos para isso. Então mas quero dizer assim, você atendeu um e ficou interessado? Ou foi Sim. algo de literatura que você começou a estudar bastante e aí com o tempo veio chegando na clínica? Sim, literatura. Eu fui estudando muito sobre os transtornos de personalidade, fui fazendo os cursos específicos para isso, e aí fiz um curso específico também para transtorno bipolar, e aí fui fechando meu nicho. Então hoje, alguns psiquiatras encaminham diretamente para mim. Entendi. Fernanda, para finalizar aqui o primeiro bloco das perguntas iniciais. Sim. Por que psicologia? Nossa, Caio... Então, né? Eu falo que a psicologia me escolheu, Caio. Não foi muito bem eu que escolhi a psicologia, não. Antes, né, da psicologia, eu ia fazer medicina. Eu queria psiquiatria, né? E aí, lá atrás, eu passei em psicologia na Unifax. E aí comecei... Em Salvador, né? Em Salvador, isso. E aí comecei, e aí fui ficando, e aí eu fui desistindo da medicina, porque eu era instrumentadora cirúrgica, eu fiz instrumentação cirúrgica. Antes de fazer psicologia, eu fiz um curso de técnico de enfermagem e instrumentação cirúrgica. E aí comecei a trabalhar como instrumentadora. Assim, ainda na área da saúde, mas completamente diferente, né? Sim, completamente diferente. E aí vi a rotina absurda dos médicos. E aí entrei em psicologia e fiz, eu vou ficar aqui, que a rotina de médica de plantão é louca, não sei o quê, não, eu vou ficar aqui na psicologia mesmo, e terminei ficando na psicologia, e terminei desistindo de ir pra medicina, e fui ficando, e aí fui, né? Fui casada com um médico que tentou me catequizar a vida inteira para ir pra medicina, mas aí eu não fui, e aí permaneci. Bom que você gostou da psicologia, mas... Eu acho que é meio que um consenso, porque muitos psicólogos que eu converso, e até mesmo alguns das pessoas que estudaram comigo, a gente tem a sensação de que a gente realmente é, não escolhido, mas que parece que aparece pra gente e faz muito sentido de primeira. Né? Então, assim, uma das coisas que pra mim fez muito sentido, eu acho que por quê? Né? Eu acho que eu logo de cara, a Osaná vai me matar. Assim, eu peguei aula com a Osaná e com o Neandro Abreu. Né? O Osaná foi um dos meus professores lá de Salvador, que ele é psicanalista. E peguei logo o Neandro Abreu, neuropsicologia, que é um dos bambambãs neuropsicólogos que eu sou apaixonada. E aí, assim, o que na verdade fez muito sentido para mim foi a aula de neuropsicologia de Neandro. Né? Então, quando eu fiz neuropsicologia, eu fiz não. Eu posso me encontrar aqui dentro. Porque eu não preciso seguir a psicanálise. Sim. Então, eu sempre tive um pé atrás com a psicologia, porque eu não queria seguir pseudociência. E a psicanálise, até hoje, ela é um pouco hegemônica dentro desse campo, né? Só que antigamente era muito mais. Era muito mais. Então, eu não queria seguir um pouco desse outro lado, porque eu queria mais a questão voltada realmente para a psiquiatria. Eu queria estudar realmente o contexto da doença mesmo, né? Do DSM. Eu sempre fui muito desse lugar. E é muito bacana, né? Eu lembro quando eu peguei... Da neurociência mesmo, eu sempre fui muito desse lugar. Eu peguei uma vez, foi aula de psicofarmacologia. Não foi nem nada específico só para neurociência, mas quando eu comecei a estudar o que era dendítio, axônio, eu falei, caramba, sim, que massa, um neurotransmissor, como é que ele funciona no cérebro. Aí eu tive aula de psicofármaco, eu tive aula de psicofármaco com, né, um psiquiatra, né? E aí eu fui me encontrando.
Então você teve também boas referências. Muito boas Pra referências. puxar. Né? E aí eu fui me encontrando nesse lugar, então, aí eu fui tendo, né, Vitória Moinhos, ela foi a minha mentora na terapia cognitiva, né, que na época nem era terapia cognitiva comportamental, era só terapia cognitiva mesmo, né, e era praticamente a única lá na época de Salvador, eram pouquíssimos terapeutas cognitivos em Salvador, né, e ela é casada com um psiquiatra. Então, assim, ela trouxe uma bagagem da psiquiatria muito forte, né, dentro das aulas. Então, assim, eu fui me encontrando na psicologia porque eu falo que meus professores vieram trazendo para mim aquilo que eu queria, né? Mas aí, quando eu tinha as aulas daquilo que eu não gostava tanto, eu falava, eu não preciso ir para esse lado aqui da psicologia, eu posso ir por esse lado daqui. Essa é uma vantagem também dela ser uma área muito ampla, né? Porque você pode atuar em organização de empresa, você pode atuar no hospital, clínica, CRAS, CREAS, como você falou. Sim. Só um ganchinho bem rápido mesmo. Mas assim, você falou antigamente, tanto que você pegou a disciplina de teoria cognitiva, né? Não TCC. Terapia cognitiva, né? Isso. Hoje em dia, a TCC se popularizou bastante. Só que também, ao passo que se popularizou, também tem muita gente que faz TCC sem ser exatamente TCC. Você tem muito contato com os profissionais. Essa é uma coisa que eu comecei a perceber. Como assim? Pessoas que não seguem os princípios de Beck, por exemplo, estabelecidos por elas. Como assim? Por exemplo, vamos fazer... Essa daí é nova pra mim. Cara, eu comecei a ver esses casos. Eu sei. Por exemplo, lá questão dos registros de pensamentos automáticos. Muita gente acaba não adotando e não utilizando isso como material. O Beck, ele falava muito da questão de você ter um objetivo do tratamento e eles traziam sempre que a psicoterapia é um tratamento e ela deve ter um início, meio e fim, né? Sim. E daí vejo muitos profissionais hoje que acabam não seguindo esse princípio. E aí fica apenas, talvez ali, enxugando gelo dentro de uma TCC. Se você enxuga gelo, você não está fazendo... Não está fazendo TCC. Está fazendo TCC. Nesse sentido. E, caramba, velho, realmente tem muita gente que faz TCC, tem um título, mas na prática clínica talvez não esteja estabelecendo ela. Se você faz TCC, mas você não segue, você não está fazendo TCC. Você não está na psicologia baseada em evidência. A psicologia baseada em evidência, ela tem ali um início, meio e fim, né? Obviamente. Claro, tem casos que você precisa ter um acompanhamento um pouco maior. Volta aí. Existem casos, principalmente dos casos de transtornos de personalidade, que raramente eu dou alta para o paciente. Eu mantenho o paciente em manutenção. O que seria essa manutenção? Os espaçamentos, né? Isso. Eu mantenho o paciente em manutenção. Então, a cada 3 meses, né? Eu fico ali mantendo o paciente. Porque são pacientes que realmente eles têm recaídas, né, com uma certa frequência. Então, são pacientes que você precisa estar sempre ali, de olho. Né? Infelizmente. Os bipolares, os autistas. Tá? Então, meus pacientes autistas eu regulo, ensino técnicas, depois eu mantenho. Então, a cada 3 meses, meus pacientes autistas eu mantenho. Então, eles sempre retornam. Depois, eu percebo que eles estão bem, então eles podem ficar vindo a cada 6 meses, só para poder manter, certo? O que é manter? Reafirmar, validar, né? Reorganizar. Às vezes a própria TCC, ela fala que as recaídas elas vão existir, né? Vão existir, sim. Então, para esses pacientes, eu procuro fazer, às vezes, essa manutenção para não existir essa recaída, porque quando acontece a recaída, elas são tão feias, né? Então, eu prefiro, às vezes, fazer essas manutenções de forma bem espaçadas, certo? Para não existir. Então, às vezes, eu faço... Uma forma realmente de prevenção, né? De prevenção, certo? Com esses pacientes, eu prefiro, principalmente os pacientes que são de transtorno de personalidade, mas tem pacientes com transtorno de personalidade que eu vejo que eles conseguem andar com as próprias pernas, então eu deixo. Certo? Então, eles só vêm quando realmente as coisas estão pegando fogo. Aí eles vêm. Aí a gente faz aquela sessão, certo? De reafirmação, e aí eles retornam para a vida. Mas tem pacientes que eu preciso fazer aquela regulagem mesmo a cada
tempos em tempos. Os autistas, principalmente, cara, a gente precisa estar ali voltando para a gente reassegurar, tá? Então, os autistas, eu sempre faço sessões de reasseguramento. Isso nesse espaçamento aí que você fala 3 às vezes até de 6. Fernanda, eu tenho estudado muito a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e ela traz algo que a TCC também já trazia há muito tempo, com Beck, que eram os valores, trabalho de terapia. Então eu queria saber quais são os seus valores. Se você pudesse falar rapidamente, que vem em mente. Honestidade. Eu sou muito honesta, eu sou muito... Não, até uma das coisas até que Danilo fala muito pra mim. Eu sou muito dinâmica, prática, né? Eu não sei deixar pra depois, eu não sei enrolar, não, eu sou muito prática. Isso é uma habilidade boa hoje, no dia de hoje. Eu sou muito prática, eu sou muito dinâmica, eu sou muito honesta. Deixa eu ver mais... Ai, meu Deus. Família, com certeza, tá nesse meio, né? Eu sou muito família, sou assim. Eu sou uma pessoa muito família. Teve algum momento que você percebeu que estava trabalhando mais do que deveria? Eu sou muito, assim. Workaholic, você diria que Eu você sou é? muito workaholic. Sempre fui. Sempre fui. Na verdade, meu trabalho sempre foi muito meu refúgio. E é uma das coisas que a Ana Paula reclama, que a Giovana reclama, que Danilo reclama. Sempre foi. Essa questão. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de estudar, de sair, de ir para congressos, de não sei o quê. Hoje em dia que eu tô afastada de congresso dessas coisas. Eu tenho que voltar, inclusive, aí. Mas eu sou muito assim. Muito, muito. Aí até você demais. acha... Então, o trabalho acaba sendo também um valor para você. Acaba sendo um valor E você pra toma mim. esse cuidado para dar essa regulada. Eu tento regular. Que aí, quando eu tento regular, eu paro de trabalhar e aí eu tenho que viajar, eu tenho que sair. Eu não posso ficar aqui. Porque se um paciente meu me ligar e falar de noite, você me atende? Eu falo, atendo. Eu vou. Simplesmente vou. Aí tem... Pronto, vamos falar agora um pouco mais profissional. Você monta contratos Então eu falho um pouco nisso. estratégicos nesse ponto? Porque eu vejo muitos psicólogos hoje, principalmente dentro do DBT, que também lidam com essas questões de desregulação emocional intensa, que eles sempre colocam já dentro do contrato. Não, você pode me ligar, sei lá, tantas X vezes, nesses horários, dentro desses horários. Você, no caso, não faz essa prática. Você deixa livre para o paciente. Eu falho um pouco nisso. Eu preciso até... Carminha reclama, até, inclusive. A minha secretária reclama comigo. Eu falho um pouco nisso. Eu deixo livre, eu apenas falo para o paciente assim, eu não vou estar respondendo para você de pronto, porque eu posso estar fazendo qualquer outra coisa. Eu falo para o paciente que eu tenho uma vida. Eu acho que até tem uma questão da validação, né? Você pode acabar validando tanto nesse sentido. Tipo, você responder rápido, você pode validar tanto que acaba talvez gerando uma dependência, talvez, né? Então, eu falo para o paciente muito isso. Eu falo, olha, eu posso não responder de pronto, eu tenho uma vida, lembra também que eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas assim que eu tiver um tempinho, tenha certeza que eu respondo. E se eu não responder, coloca lá, tá lembrado de mim? Certo? Então eu sempre peço para o paciente fazer isso. Mas eu procuro deixar livre meu celular para os pacientes. E aí você usa um profissional, um pessoal ou só não, tudo junto? Eu nunca tive problema não, Caio. Nunca tive. Até minhas borderlines que me xingam. Porque borderline tem aquela coisa de amor e ódio, sabe? Então minhas borderlines... Ligar de madrugada, imagina. Não, me xingam mesmo. De ligar de madrugada, elas sabem que eu não vou atender. Elas sabem que eu não vou atender. Só se for realmente uma questão de suicídio. E aí as mães, algumas pessoas assim, até outras pessoas... A rede de apoio entra em contato. Aí eu vou saber que realmente é alguma outra coisa. Mas, por exemplo, tem borderline que às vezes me liga e aí eu não atendo por algum motivo e começa a me xingar. Te odeio, eu tô vendo aí que você não presta pra nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tem a expertise de você conseguir entender aí eu depois, que a pessoa não tá no estado. Aí eu deixo ali, daqui a pouco, mas eu te amo mesmo assim, vem cá, vamos ali, vamos conversar um pouquinho mais. Aí daqui a pouco, me desculpa, Fernanda. Aí eu desdobro ali depois, mas é assim, eu deixo livre o celular, mas assim, é claro que
eu sei lidar muito bem com essas demandas, sabe? Não é uma coisa que me estressa, não, sabe? É isso que eu ia falar Eu acho agora. que se me estressasse, eu Já tinha já parado, tinha né? parado. É isso que eu ia falar agora, Não que me parece estressa, não. que você falou do workaholic, mas eu vejo mais que é como realmente o trabalho está inserido num valor para você e você gosta do que faz e se Eu lido diverte muito, eu me e divirto, você eu consegue lido manejar muito isso bem, bem, né? eu manejo muito bem, É. muito bem. E aí, assim, eu não trabalho pelas manhãs, certo? Então, eu tiro o trabalho pelas manhãs. Você tem de tarde? Eu atendo à tarde e à noite. Tarde não. É. Então, pelas manhãs eu não trabalho, então eu não acordo cedo, cedão. Eu acordo, vou fazer uma caminhada com uma amiga minha, aí depois eu chego, fico ali, acordo com o Jojo, e aí fico um pouquinho com o Jojo, né? E aí eu vou treinar com o Danilo, aí eu volto. Então, assim, Você conseguiu construir uma eu rotina construí, para. exatamente, eu construí uma rotina em qual eu tenho pelo menos as manhãs livres, de tranquilidade. E aí, se tiver algum paciente de manhã, não é todos os dias, e é em torno de 10h30, 11 horas, 11h30. Então, é tranquilo. Né? E por que você decidiu abrir a Psinfoco? Você já tinha pretensão de empreender na psicologia? Foi uma oportunidade que surgiu, você agarrou? Foi algo pensado, já planejado? Então, surgiu como espaço educacional, não sei se você sabe, né? Não. Era para dar aula? Caramba. Surgiu lá atrás, quando eu era professora da AGES. Hum. Porque eu dava cursos que dava Certificado. certificados. Então, não surgiu como espaço de atendimento. Caramba, que Era, interessante. então, surgiu como espaço educacional, que eu dava cursos para dar certificado. E aí, nessa de dar certificados, aí eu fazia esses cursos, porque os alunos reclamavam muito, porque não tinha, né, cursos para poder pegar as cargas horárias necessárias, né? A gente tá falando de quanto tempo? A Psinfoco existe já há quantos anos? Cara, se eu tenho uns 10 anos aqui 10. em Paripiranga, deve ter o quê? Uns 6 anos? Mais ou menos, 6, 7 anos. Aí foi quando depois é, eu comecei a atender, aí eu saí da AGES como professora, aí eu comecei a atender no espaço de Ana Paula, na Fisiodete. Sim. Aí eu comecei a atender lá e eu percebi que estava começando a crescer a demanda. Aí eu montei uma sociedade com a Neila, que era uma outra psicóloga de lá de Paripiranga Sim, também. conheço. E aí foi que a Psifogo cresceu, né? A Neila cresceu também, resolveu montar, né, o espaço dela. E aí eu fiquei sozinha na Psi em Foco. Então, na verdade, foi surgindo, assim, foi uma coisa que foi crescendo, não foi uma coisa tão planejada, foi acontecendo. E você se encontrou nisso, nesse ramo empresarial, eu diria? Então, Porque assim, a parte de ser psicólogo, com certeza você gosta, mas também tem a parte burocrática, administrativa. não gosto, Caio. E aí você delega, como é que faz? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, hoje, Caio, eu juro que eu permaneço com a Psi em Foco por conta das crianças de Paripiranga. Porque quando a gente realmente montou a Psi em Foco, lá atrás, eu e Neila, aí veio Jennifer, Ah, de Simão Dias. a de Simão Dias. A gente é Simão Dias, né? Você tava lá. Aí Jennifer saiu, né? Mas aí Fernanda, que é a TO, também veio. Ou seja, Ela tá lá até hoje, né? Fernanda TO tá lá até hoje. Aí foram vindo outros profissionais que foram abarcando as crianças, né? Principalmente as crianças autistas, né? E com outras demandas lá de Paripiranga. E aí, que essas crianças também não têm condições de ir para fora, de sair, né? De ir para outros municípios e que ficam também distante. E aí a gente pegou, mudou de espaço, então eu fui permanecendo. Mas a parte burocrática realmente é a parte que me consome, não vou mentir para você, porque vem nota fiscal, vem a parte de não sei o quê, vem a parte. Enfim, é terrível. Mas você Aí Danilo tudo. me ajuda, não, Danilo me ajuda, e Aí é bom, né? Já Carminha, que é a santa Carminha, que me ajuda. Mas, assim, hoje eu permaneço não por uma questão de lucratividade, de nada, por uma questão de que realmente eu não quero deixar as crianças lá na mão, sem ninguém, né?
Eu fico pensando se eu fechasse, essas profissionais iriam para um outro lugar lá em Paripiranga, se elas iriam conseguir. Não Talvez elas sei. até tivessem, talvez, outras clínicas para atuar, mas é o que você falou, mas Eu e não o sei se público que teria. atende, né? Que Eu é não sei se atendido teria um também? espaço, né? Tipo assim, É. o espaço infantil. Porque eu não sei se Uhum. as outras clínicas teriam essa coisa da liberdade que as crianças têm lá. Assim, a Sim. Psifoco não é uma clínica. Eu não gosto nem de chamar de clínica. Eu gosto de chamar de espaço, Uhum. né? E é um espaço de saúde mental. Eu nunca mudei esse nome, né? É um espaço de saúde mental. Então, é um espaço onde as crianças elas podem deitar no chão. É um Sim, lá no espaço, Passaporte a gente faz muito isso, né? é um espaço Pinta onde a parede. Antes de você fazer a ela, reforma, a gente tinha feito lá mas um não dia me que importa se pintar pintamos a a parede, parede. depois eu pinto as coisas, sabe? Eu não me Uhum. importo se as crianças, elas, né? Assim, por mim, elas são livres lá dentro. Será que elas seriam livres em outras clínicas lá? É. Né? Então, assim, quando eu penso em fechar, eu me pergunto assim, será que elas seriam livres em outros ambientes, em outros lugares? Será que elas poderiam deitar no chão em outros lugares? É. Será que elas seriam acolhidas em outros Uhum. lugares? Então, isso daí é que eu fico Acaba pesando. que acaba pesando, Aí sabe? relaciona também já com os valores de vida mais uma vez, né? Sim, Porque sim. talvez, como você falou, se fosse apenas o sentido lucrativo da empresa, Eu não não tenho nenhum compensaria. lucro lá, Caramba, sério? sério. Mas Nenhum, eu você pago chega a conta. ficar no prejuízo ou Não, não? não Fica no fico no zero a zero. prejuízo, não. A clínica, ela se Se mantém. mantém. Eu, Fernanda, não tiro nenhum lucro da clínica. A clínica, que, assim, a pessoa jurídica, se em foco, se mantém. Aham. Fernanda, pessoa física, não tira nenhum lucro de lá. Não. Caramba. E eu penso que aí realmente você tem que estar baseado nos valores, porque, como você falou, o terapeuta também tem uma vida, né? Sim, eu tiro os Então, meus, se não for algo que faz sentido para você, que te motiva não, a eu fazer tiro o meu aquilo, dinheiro do realmente. meu atendimento. Uhum. A clínica, ela se mantém do atendimento, né, dos outros profissionais. Pronto. Aí eu separo essas duas Vamos coisas. aproveitar para falar um pouquinho quem atende lá, quais são os profissionais que têm disponíveis. Hoje a gente tem o Dr. Eric, que é o Psiquiatra. psiquiatra, Fernanda, que é a terapeuta ocupacional, sabe fazer esquecer algum, ai meu Deus. Daiane e Elisângela, que são as fonos. Tem Grace e Lívia, que são as psicopedagogas. Jaque, que é a Nutri infantil. Michele, que é a Nutri de adulto. Deixa eu ver mais. Então, assim, Olha. falando de especialidade, Jane, Carlos. Quem mais de psicólogo? cara, pior Aí, que de aí, tá cabeça eu vendo? não lembro não mesmo. Tá Mas, assim, vendo? de profissional tem psicólogo, psicopedagogo, É. neuro. Ana Paula, ela trabalha lá Ana com Paula, avaliação essa você tá neuropsicológica, né? vendo? Você vai me fazer esquecer aí. Que é Jane, Laiane, que é psicóloga também. É isso. Esse é o quadro. Então, sei lá, Esse é o dentro quadro. tem nutricionista Isso. infantil e adulto, você tem psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, Isso. neuropsicólogos também, Neuropsi, terapeuta tem terapeuta ocupacional, ocupacional. e acho que contemplou todos. Então Isso. tem realmente como se fosse uma rede, né? Sim, De de apoio apoio. Sim. bem estabelecida. E me diga uma coisa, quando é que você percebeu que daria para viver de psicologia? Porque na minha formação, eu cheguei a ouvir muito que, cara, psicologia não dá dinheiro, se você quiser dinheiro com psicologia, tenta ir para a área jurídica, porque eu ouvi bastante. E eu fico pensando, talvez lá atrás, quando não era tão conhecida, né? Porque hoje teve um boom da psicologia. Tem muita gente buscando. Eu vivo de psicologia desde sempre. Já na primeira atuação, no primeiro ano, você conseguiu perceber, caramba, aqui tem um futuro da carreira. Eu já saí. é, Quando eu me formei, eu comecei a clínica, né? Eu já trabalhava Na educação, ensinando? Não, eu trabalhava na clínica, Ah, né? Quando eu me formei, eu comecei na clínica, lá em Salvador. E aí, depois eu já comecei no CRAS, no município de Cipó. hum. E aí, depois no CRAS, Foi perto do Pombal, né? era de Pombal, Uhum. isso. E aí eu fiquei trabalhando na época em Cipó, e aí depois eu fui contratada também era Cipó e o que mais, meu Deus do céu, na época que eu ficava trabalhando. Era Cipó e
Acho que era Novo Triunfo. Também povoado, né? Não, Novo Triunfo era uma outra cidade. Outra cidade já Que mais eu longe. ficava mais longe. Aí depois eu fiquei trabalhando em Nova Açores, Olindina. Eu sei que eu ficava... Você rodou? Rodei, Quase todos os interiores da Bahia. esses interiores aí, tu. Trabalhei em Catu também. Catu, já não sei onde fica. Catu, próximo de Salvador. Ah. Eu cheguei a trabalhar em 3 municípios ao mesmo tempo, como psicóloga, Caramba. na época. Recém-formada. Então, tinha abertura, né? Tinha espaço. Tinha, assim que eu me formei, eu trabalhava. Aí eu comecei também a fazer projetos de implantação de CAPS. Ganhei muita grana fazendo projetos. Tipo, o município, ele tem já os requisitos para ter um CAPS funcionando, mas eles não tinham estruturado e você ia... Porque na época, assim, para você implantar, né, os equipamentos, na época você precisava fazer os projetos, né? Para poder... você precisava fazer o projeto. Até o que eu já estudei sobre isso aqui, tipo, CREA, você tem que ter um X quantidade de habitantes, né? Tem que isso ter uma aí, demanda para aquilo existir. isso, exatamente. Aí eu fazia os projetinhos para dizer quantos municípios, quanta quantidade de habitantes, né? Quem iria, na verdade, comandar, quem seriam os profissionais, fazer os projetinhos lá, bonitinho. Então eu fiz muitos projetos de CAPS. Então eu fiz uns projetos até para Retirolândia, lá não sei aonde. Fiz uns projetos para o lado da Bahia. Fiz uns projetos, ganhei uma grana boa fazendo uns projetozinhos e eu fui levando. Nunca passei perrengue como psicóloga, não. Não. É porque, assim, eu acho que tem uma galera também que tem muito medo de se jogar, sabe, Caio? Então, assim, eu nunca tive medo de me jogar. Acho que também porque, às vezes, quem está na docência também não tem tempo suficiente para a clínica, né, talvez, ou outras demandas. Mas eu não estava na docência na época, não. Não, tô falando assim, dentro da faculdade, talvez eu tenha ouvido isso, porque às vezes o professor está dividido, né, entre tem que dar as aulas e também aí, às vezes a pessoa se mete em um mestrado, doutorado. Sim, e aí você não tem fica tempo sem para tempo nada. para fazer uma atuação aí você não tem tempo para nada. Mas assim, eu nunca tive perrengue não, agora eu me jogava, sabe? Eu me jogava mesmo. Então, aonde estava surgindo demanda para mim, eu ia atuar. Não tinha isso não, porque eu vejo a galera hoje, mas lá em Novo Triunfo, mas eu vou morar não sei aonde. Eu não tinha isso comigo não. Então eu vejo a galera também hoje bem acomodada, eu vou morar longe dos meus pais. Sabe? Mas para ganhar tanto, então assim, poxa, eu era recém-formada. Eu não me importava se eu ia ganhar 1.000, 1.200, 1.000, não sei o quê. Não, recém-formada você tem que chimbar mesmo. Porque o que eu queria era experiência. Sim. Sabe? O que eu queria era meter a mão na massa. E eu tava ali, pau pra toda a obra. Hoje eu não vou mais fazer isso, né? Então eu ganhei experiência, eu ganhei know-how, eu tava ali, eu expertise. Pronto, depois que eu fui fazendo tudo isso, então eu trabalhei em CAPS, em CRAS, em CREAS, né? Eu fui ali me jogando. Depois eu fui selecionando realmente, passei no concurso de Nova Açores, né, na época, efetivo do município, só que eu pedi exoneração para vir para a AGES. E quando eu fui ser professora aqui na AGES, que aí eu pedi exoneração e fiquei só aqui na AGES. Trabalhei também, eu fiz alguns estágios, na verdade não foi trabalho, foi estágios em clínicas de recuperação para dependentes químicos. Caramba, aí é um público interessante de trabalhar, né? Foi também logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei em recuperação de dependentes químicos lá em Salvador. Também foi muito bacana. Eu falo isso porque deve ser muito gratificante. Né? Foi massa. Eu imagino que você não consiga, talvez, ter 100% dos casos resolvidos, mas foi muito bom, né? A gente fez... Mas só uma pessoa que você vê que consegue superar uma adição. A gente fez, inclusive, a validação de uns testes psicológicos, a gente participou lá no CETAD, foi muito legal. Muito legal. Então, assim, essas coisas, assim, vale a pena, conta, sabe, para o seu currículo, assim. E desenvolvimento mesmo profissional. Profissional, sabe? Porque depois você vai ver aquela demanda na clínica. Por exemplo, adição, vício em abuso de substância. Hoje eu consigo atuar por conta disso. Por conta exatamente disso que eu aprendi lá no Vila Serena, lá no CETAD. São coisas que eu aprendi lá atrás como estagiária, sabe? Então... Fernanda, hoje, assim, de caso que você... esse daqui eu vou encaminhar, esse daqui eu não atendo. Tem algum? Psicose. Eu não...
Quando eu vejo que as questões são muito pesadas para mim, eu não... Você faz encaminhamento para outra pessoa, online, presencial? Como é? Online, psicose, Não pode, de jeito nenhum. nem vai. Nem vai. Tem que ser presencial. Mas a psicose, quando ela é muito além da minha alçada, quando eu vejo que eu consigo, eu ainda atuo. Mas quando ela é muito além da minha alçada, eu encaminho. Aqui, ó, uma pergunta para, já aproveitando, né, que eu estou recém-formado, eu quero saber um pouco disso. Quantos pacientes você acha que é saudável o psicoterapeuta atender? Por dia? Ou você fala no montante? Mensal, semanal, diário, pode ser. Vamos pensar. Para nem sobrecarregar e nem prejudicar a qualidade do atendimento. Então, eu acho que é muito individual, porque os casos se repetem, né? Então, se você vai atender pacientes que são ansiosos, você pode usar as mesmas técnicas. Sim. Tipo, o estudo do caso vai ser o mesmo, vai entendeu? certo. Isso. Você pode usar as mesmas técnicas. Você vai atender pacientes que são depressivos, né? Você pode também estar utilizando as mesmas técnicas. Mas é óbvio, tá, Caio? Assim, técnicas, elas não são engessadas. Isso é muito importante, tá? Isso que é uma das coisas que meus pacientes às vezes nem percebem. Pronto. Que eu estou utilizando as técnicas. Quando eu falei dessa questão do TCC, isso ficava muito evidente para mim com alguns profissionais, que a técnica estava engessada, você não estava tendo aquela adaptação, sabe? Então, por exemplo assim, tá, mas você fez RPD? Aí ficava, mas como assim? Era muito direto na lata, sabe? Não tinha o contexto se criando, uma validação, uma escuta ativa. Eu acho que aí, agora você definiu bem a parte quando eu perguntei se é justamente essa, talvez até mesmo a aplicação do formato da Isso. A técnica ela não é engessada, porque assim, a técnica ela vai depender do meu paciente. Então, se eu estou aplicando ali uma técnica cognitiva, sei lá, uma carta autocompassiva, mas meu paciente, ele não gosta de escrever. Não engaja naquilo, né? Não engaja na escrita, mas ele engaja na oralidade. Então, eu vou fazer a técnica da carta, né, na oralidade com ele. Talvez ele na sessão, talvez ele podendo gravar um áudio, né? Eu faço na sessão mesmo. Geralmente eu faço tudo na sessão. Caio, eu vou colocar para você, 90% dos meus pacientes não fazem tarefinha de casa. Caramba. Então eu não passo. Não passo. Não passo. Não fazem. Só os pacientes que são altamente metódicos que fazem, como você. Altamente disciplinados, metódicos, aí eles fazem. Mas a maior 90% não faz. Então, geralmente, eu não passo tarefinha de casa. Aí, o que eu faço? Eu faço a sessão ser bombástica, para que eles fiquem matutando em casa. E aí, na outra sessão... E na outra sessão... Olha, você falou aquilo, eu pensei nisso, não sei o que, não sei o que. Exatamente. Eu fiquei pensando nisso essa semana inteira, Fernanda, não sei o que. Fala, isso aí, entendeu? Então, eu faço com que a semana seja produtiva terapeuticamente falando. Ou então eu falo, pô, você viu aquele filme? Sabe aquela coisa assim bacana para que instigue ele de querer ver o filme. Sem falar para ele que é tarefinha de casa. Sim. Eles até mudaram o nome, que agora hoje em dia estão usando muito como plano de ação. Plano de ação, porque quando botava tarefa de casa, muito se recusava. Não funciona. Aí você faz essa adaptação e tem bons resultados com isso. Para mim, muito melhores resultados. Não funciona. Nem o plano de ação, nem a tarefa de casa, nem nada. Quando eu peço para vir pronto, não funciona. Não funciona. Então, quando eu falo para o paciente, você tem que fazer isso lá, sabe? Não funciona. Então, quando eu falo para o paciente apenas que... Quando eu engabelo o paciente, falo que seria interessante, não sei o que isso, o que é que ele acha, o que ele pensa sobre isso. E quando eu apenas trago para o paciente o que ele acredita ser, aí ele fala, então acho que eu vou fazer isso. Eu falo, então pronto, faça e você veja o que é que você me diz. Pronto, quando ele traz a ideia para mim... Ele traz a iniciativa, né? Aí funciona. Sabe? Então, assim, tem que ter aquela adaptação da TCC. Então, e outra coisa, a gente tem que lembrar que, assim, muitas das TCCs, né, muitas não, todas, foram técnicas americanas, né, assim, não é para o brasileiro, velho. Você tem que fazer adaptação. Não é para o brasileiro, nada daquilo ali é para o brasileiro. O brasileiro é safo, o brasileiro é outra história. O brasileiro, a NASA vem estudar ainda. Mas isso é verdade, porque
Eu estava lendo sobre isso, como eu falei, estou estudando na ACT, né? E dentro dos manuais de ACT, eles sempre enfatizam isso bastante. Tipo, isso aqui a gente está falando num contexto americano, e entendeu? vocês precisam traduzir. Não e aí eles até recomendam funciona. a substituição de testes que eles fizeram lá, voltados ao Brasil. Então, muita coisa não funciona para o brasileiro. Então, muitas técnicas eu pego e falo, pô, se eu fizer dessa forma aqui, seria massa para tal paciente. Então, quantos pacientes seriam necessários? Se você é a maioria dos pacientes, você pode utilizar a mesma técnica para vários pacientes com vários casos. Então, o que você tem que saber é até a aplicabilidade, na verdade, para o paciente. Sabe? Então, quem vai dizer isso é você. O que você tem que conhecer bem é a teoria. E como aplicar aquilo ali para aquele paciente dar certo. E eu, hoje em dia, raramente uso papel e caneta, sabe? Eu uso mais a oralidade mesmo, as cartinhas, sabe? O toma lá da cá com o paciente. Eu não uso muito hoje aquela coisa da escrita com o paciente, porque não funciona. É que você falou, minha parte metódica no estágio, nossa, eu adorava escrever, porque eu queria ter toda a informação, aí depois que o professor do Baruch, ele ficava sempre falando, Caio, filtra bem o que você quer colocar, porque às vezes nem tudo é necessário para sua avaliação clínica. Aí depois que eu comecei a segurar um pouquinho. Então assim, depende. Hoje eu consigo atender uma demanda alta de paciente, né? Tranquilamente. Evolução clínica. A gente não precisa evoluir todo dia, paciente. Sim. Não é obrigatório. E acho que talvez não seja nem justo, né? Com uma pessoa que está num processo de sofrimento emocional, psíquico, você, né, o paciente, o terapeuta tentar buscar isso, né? Sempre não, e você não, eu tô falando a nível de prontuário, você não precisa evoluir toda a sessão. O registro, né? Não, você não precisa evoluir toda a sessão. Tá? Você pode evoluir a cada mês, certo? Você não precisa evoluir semanalmente. A nível de registro mesmo, por lei. Você não precisa também evoluir, certo? Eu pensava que era tipo, toda a sessão. Não, obrigatoriamente não. Você pode fazer isso por uma questão sua de organização. Mas se eu já sei o que eu vou fazer com o paciente, eu não preciso fazer aquilo ali. Entendi. Sabe, a cada mês você pode evoluir e você pode já planejar o que você quer. Sim. Tá? Fernanda, quais habilidades fundamentais para ser um bom psicoterapeuta? Habilidades? Sim. Criatividade, para mim, é a principal. Criatividade. Muito juro. Você saber adaptar, né? O que tem da teoria para a prática. Isso aí. Para mim é a principal. E eu acho que a outra é exatamente essa leitura do ser humano. Você tem que saber ler o outro que está na sua frente. Você tem que ter uma boa leitura do outro. Porque se você não tiver essa leitura ali do outro, não vai. Você fala leitura, você quer dizer o quê? Que, tipo, ele pode estar verbalizando uma coisa, mas ele não necessariamente porque para você saber adaptar a técnica, você vai ter que fazer essa leitura. E você precisa... Não dá para você ser o mesmo terapeuta para todos os pacientes. Não dá. Não dá. Eu não sou a mesma terapeuta para todos os pacientes. Para um paciente eu sou mais séria, para outro paciente eu sou mais brincalhona, para outro eu xingo na sessão, para outros eu sou mais contida, né? Então, isso daí vem do vínculo também, né? Vem do vínculo, então você tem que ser, né? Você tem que saber como conduzir ali, você tem que ser dinâmico, você tem que ser criativo, você tem que saber fazer essa leitura, o que o paciente permite você ser, né? Então seria essa criatividade e você tem que fazer uma boa leitura. Você tem que fazer uma boa leitura do paciente. Você tem que saber realmente assim. E obviamente as partes, sem contar com a parte técnica, né? Isso aí acho que nem precisa falar, né? Isso aí é... Olha, eu tinha postado lá no Instagram, aí a gente teve algumas perguntas. A primeira foi de Rosilda, e ela pediu para falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar, que você já falou, sobre o borderline também. Ela disse que é muito importante concentrar sobre isso, ela vê poucas pessoas falando sobre. Então, eu acho que a gente poderia fazer um mini resuminho. Eu acho que a gente poderia fazer depois um bate-papo só sobre transtornos. Pronto. Porque você tendo tempo, a gente faz um depois só sobre transtornos, porque né? Enfim, o bipolar eu já falei, o borderline é um transtorno, né, de personalidade, com alterações de humor também bem intensas. É diferente do bipolar, porque o bipolar
ele tem alterações Períodos de humor também, né? periódicas, Uma certo? coisa que me interessou no bipolar foi que eu tinha a ideia de que a mania ela iria ocorrer várias vezes. Só que teve uma aula que eu vi que o professor falava, não, se já existir um episódio de mania, já caracteriza como bipolar. Por mais que até o final da vida dele não tenha outro, mas já caracteriza. Isso Interessante, aí. né? Mas você estava falando do borderline, por exemplo. Então, o borderline, ele tem oscilações de humor constantes, certo? E é diferente do bipolar, porque são episódios de mania e é um período, certo? Então, assim, é diferente, não é essa coisa raivosa, né? Acorda de um jeito, dorme de outro, não sei o que, isso aí é diferente, porque isso aí é mais caracterizado como o borderline mesmo, é diferente do bipolar. O borderline tem essas ideações suicidas, né? Então ele pensa Os muito transtornos no de personalidade em suicídio, geral, ele eles é muito trazem essa característica, né? manipulador. Não todos. Não todos. A gente está falando do grupo B, né? Sim, isso. Né? Mas assim, nem todos do grupo B também. Os que estão mais envolvidos com desregulação emocional, eles Mas tendem à impulsividade, né? mas nem do suicídio, você fala do suicídio, mas nem todos. Tipo assim, aí a gente está falando muito do borderline, que é o suicídio mesmo. O histriônico já não fala tanto, já não pensa tanto em suicídio também, não. É mais o borderline mesmo. O histriônico nem tanto, o narcisista nem tanto. Recaptador de serotonina. Eles falam que, geralmente, o TAB e talvez alguns borderline, eles utilizam o que se chamam de coquetéis, né? Você vai utilizar alguma medicação ou mais. Então, mas hoje em dia, por exemplo, não. Ao usar isso por muito tempo, você teria ali uma redução. Hoje em dia, por exemplo, até mesmo o TAB, a monoterapia funciona. Com uma medicação e terapia. Já tem bom resultado. E nesses casos usam mais o estabilizador de humor mesmo? Valproato, lítio, monoterapia. Monoterapia hoje é muito utilizada para TAB e funciona. Dependendo do caso, funciona. Lítio é engraçado, porque é o que usam as baterias dos eletrônicos também. O que, menino? Tipo lítio. O lítio. Claro que não é exatamente o mesmo, mas uma substância pode ser então, assim, a mesma coisa do transtorno de personalidade. O que se medica no transtorno de personalidade são as comorbidades, certo? Mas, a partir do momento em que a gente vai tratando as comorbidades, a gente vai ali reduzindo a medicação e ficando apenas em monoterapia. Geralmente, um borderline, regulador de humor. Simples. Então, antigamente, certo? É que realmente se tratava com muita medicação, mas hoje em dia, menos é mais. E aí, para todos os transtornos, viu, Caio? Antigamente, todos os transtornos super medicavam. Uma esquizofrenia da vida, né? Um TAB, os transtornos de personalidade, os próprios transtornos depressivos maior, certo? A própria ansiedade. Então, assim, antigamente, todos os transtornos eram super medicados. Entendi. Eu não estou falando só de um transtorno de personalidade. Então, eu pensaria diferente do que o seu professor pensou. Todos os transtornos eram super medicados. Hoje em dia, a gente pensa de uns 5, 6 anos para cá, né, menos é mais. Então, a galera jovem de hoje, os psiquiatras mais jovens, a literatura, vem falando muito de menos, mais mesmo. Então, menos medicação e mais resultados. Mas isso realmente existia devido ao excesso ali de medicação ao longo do tempo, realmente acabar encurtando a vida da pessoa? Toda medicação vai ter custo-benefício, né? Vai ter efeito colateral. O próprio Rivotril vai atacar outras coisas aí. Né? Aí você tem que brincar de qual colateral que você quer. Teve a pergunta aqui de Arley. O que acha das pessoas que fazem autodiagnóstico, por exemplo, TDAH e TEA por redes sociais? Não tem nem o que falar sobre isso, né? Acho que... Não faça. Autodiagnóstico, procura um profissional. Não, autodiagnóstico jamais, pra nada. Nem físico, nem mental. Tem Caio que colocou, Caio, outro amigo meu, o que é a vida? Ô, Caio.
Eu tô aqui. É sério que você tá me perguntando o que é a vida, Caio? Foi outro Caio, eu tô só passando pergunta. Caio, eu vou falar pra você o que eu falo pros meus pacientes, só. Que a vida não tem sentido nenhum. Quem coloca sentido na vida somos nós. Se você não colocar sentido na vida não tem sentido. Hã? Não vai dar de mão beijada, não vai aparecer. A vida não tem sentido nenhum. Quem coloca sentido na vida somos nós. A partir dos seus valores, da forma como você enxerga o mundo. Exatamente. A parte da interpretação que você dá, a parte do seu contexto espiritual, do seu contexto religioso, dos seus valores, dos seus princípios, da sua família. Quem coloca sentido na vida é você. Nós. O que é a vida? Nada. Se você não colocar sentido nela, Vai ser nada. vai ser nada. Como diz Caligares no livro deles, o sentido da vida é isso aí. Perguntas finais aqui. Uma que são 3, mas 3 indicações de livros. Pode ser qualquer literatura, não só voltada para psicologia. 3. Indicações de livros, tipo assim, 3 livros que você acha que as pessoas deveriam ler. Então, que você recomendaria para um amigo próximo. Um dos livros que eu sempre indico é o de Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu gosto muito desse livro. Esse que eu acabei de falar de Caligares, se eu não me engano, é O Sentido da Vida, o nome dele. É isso mesmo, o nome do livro é esse, O Sentido da Vida, de Caligares, que também é muito bom. Eita, Caio, eu chutei sua garrafa. Nada, Outra indicação que tem a ver com essas questões assim de pensamento. Pode ser qualquer coisa. Você lê, você já leu, algum livro que te marcou. Não precisa ser voltado à psicologia, a esse campo. Acaba sendo porque a gente tá muito envolto, né? Mas... né? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre as questões familiares, que é o Arroz de Palma. Arroz de Palma? É muito diferente, né? Por quê? Tem explicação no livro? Ele fala sobre... Palma é uma pessoa. E que é bem interessante, que fala sobre as intrigas familiares, e é bem interessante, ele traz uma história de vida da família, assim, bem legal. Então, essas 3 indicações. E o último, acho que você já deu, que é... Eu peguei essa pergunta do podcast do Vilela, um podcast, um youtuber famoso. Ele era comediante, aí abriu um podcast na época da pandemia, estourou, ele continua até hoje fazendo isso. E nos vídeos ele sempre pede para a pessoa deixar uma mensagem para a eternidade, porque uma vez que o vídeo está aí na internet, você pode tirar, mas alguém pode ter gravado, pode ter recortado uma parte. Então, que conselho você daria para a eternidade? Eu acho que você já deu falando deu um sentido para a sua vida. Pronto, né? Sim. Mas se tiver outra também, tá bom. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que dar esse sentido para a vida mesmo, senão a vida ela perde completamente o sentido. Né? Tem um livro do Viktor Frankl que eu acho que eu comecei a gostar bastante, engajar mais na questão de valores por conta dele, que é uma busca de sentido. Né? Sim, Fernanda, para quem quiser buscar auxílio, fazer terapia com você, não sei se você vai ter agenda, mas para a indicação da Psinfoco, como é que a pessoa pode entrar em contato? Com o telefone da Psinfoco, 759-9239-2330. Vou deixar aí na tela. Pronto. E Instagram, que vocês utilizam? O da Psinfoco também. Também lá, vou botar na tela também. Fernanda, muitíssimo obrigado pelo tempo. Desculpe ter passado um pouquinho. Pronto, depois a gente marca e a gente fala só sobre o borderline, só sobre os transtornos. Aí a gente fala sobre outras coisinhas, porque senão aí eu vou ficar falando. Então tá certo. Fico devendo. Tranquilo. Deixa o like, compartilha o vídeo. A gente tá no Gênero Branco, o intuito desse podcast foi falar um pouco sobre isso, da importância de a gente trabalhar a saúde mental nesse mês, mas como a Fernanda trouxe, não é só nesse mês que a gente deve falar sobre saúde mental. É um assunto complexo, que requer muito cuidado, e se você sente que está sobrecarregado, angústias permanentes, sentimentos negativos, que perduram por um tempo, procura ajuda, procura a clínica de Fernanda, que se ela não tiver disponibilidade, com certeza vão ter outros profissionais. Procure Caio. Agora tem que me CRP, né, também. Breve, procure Caio. Procurar também. Então, Fernanda, obrigadão mesmo. Eu que agradeço.